O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Vamos iniciar esse momento e eu queria dizer para vocês que eu pretendo ser breve hoje, porque eu já sei que você está pensando no almoço com sua mãe. Quem não está pensando no almoço com sua mãe aqui, dê um glória a Deus agora. É mesmo, não está pensando? Gente, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E essa é uma expressão muito verdadeira. De nós só procede o que está dentro de nós. Não dá para a gente mentir, não dá para a gente dizer outra coisa. Nós somos autênticos na nossa fala e principalmente quando a gente prega o Evangelho. E eu sei que boa parte de vocês sabe, na última sexta-feira, não essa, na outra sexta-feira, nasceu o cara mais bonito do Recife. Um galego do olho azul. Pense que esse menino é um milagre de Deus e puxou a mãe. Meu filho, Samuel, nasceu com 3,750 kg. Nasceu tricolor, a médica identificou logo. Quando ela fez o fator RH, ela percebeu que ele tinha essa coisa no sangue, né? Inclusive, hoje eu estou percebendo ele meio agitado, não sei se é porque tem clássico, mas ele chorou bastante de madrugada. Eu acho que é isso. Vamos ver. Quando começar o jogo, eu ponho ele na frente da TV e vamos ver no que dá. Até agora tem dado sorte, né? Tem dado sorte. O fato é que eu tenho experimentado a paternidade, é algo que sempre desejei muito. Nós, eu e minha esposa, estamos vivendo dias de céu. Dias de céu. É claro, dias sem noites. É claro, dias de muito cocô, mas dias de céu, porque tem sido uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E as pessoas me diziam assim, olha, a tua relação com teu filho vai te ensinar um pouco da tua relação com Deus. E eu achava que isso seria verdade, mas não tão intensamente assim. De forma que na primeira semana eu já sentei e fiz uma revisão da minha vida e da minha relação com Deus a partir da paternidade. E o que eu descobri foi o seguinte, eu queria que você entendesse que essa é uma mensagem do meu coração e o Evangelho está de forma implícita nisso. Eu entendi que a partir da minha relação com meu filho, Deus me ensinou 3 coisas essa semana e eu quero introduzir a minha mensagem de hoje falando sobre isso. A primeira verdade que eu aprendi com Deus, através da minha relação com meu filho, é que o simples fato do filho existir já é motivo suficiente para a nossa alegria. As mães que estão aqui celebrando esse dia entendem profundamente o que eu estou querendo dizer. O simples fato de o nosso filho existir já produz em nós uma plena alegria. Deixa eu dizer algo para você. O menino nem abriu o olho ainda, e o pai já estava chorando, dizendo, filho, papai te ama. E o presente primeiro que ele me dá é uma xixada, uma mijadinha no pai. Ele nunca fez nada por mim. Ele nunca pensou em mim. E pasmem vocês, eu desconfio que ele nem sabe quem eu sou e se eu existo. Mas eu já o amo intensamente. O fato de ele existir já alegra o meu coração. Eu quero sair daqui correndo quando acabar a reunião e ir embora para casa. Eu quero ver o meu galego, porque ele alegra meu coração. Agora, se eu que sou mau, se eu que sou falho, se eu que tenho tantas mazelas, amo o meu filho de graça, por nada, bobo de amores pelo meu filho, como será Deus conosco?
A religião nos fez crer de que para nós nos relacionarmos com Deus e agradarmos a Deus, nós tínhamos que fazer malabarismos. Então, nós institucionalizamos as barganhas na nossa relação com Deus. O jejum virou uma barganha. Em outras religiões nós vemos sacrifícios terríveis, gente andando no chão de joelhos, machucando-se. A gente está nessa busca desenfreada, querendo alegrar a Deus. Na verdade, a nossa busca devia ser tentar não desagradá-lo, porque alegre Ele já está. Deus é um Pai bobo de amores por nós. Do contrário, como nós amaríamos a Deus? Porque a palavra diz em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria que você desconstruísse da sua mente a ideia de que Deus é um ser carrasco, Deus é um ser duro, Deus é chato. A gente fica naquela ideia de que Deus é um Deus punitivo, é o Senhor dos exércitos que pisa, que esmaga. Deus é Pai. E não se escandalizem em dizer isso, mas Deus é Mãe. Porque Ele é Espírito. O salmista diz como uma criança recém-nascida, depois de amamentar, se cala e descansa nos braços da mãe, assim é Deus para comigo. E ele compara Deus a uma mãe, porque Deus é mãe. Deus é apaixonado por você. Se tem uma notícia libertadora, animadora para nós, é de que Deus não está com ares de vingança ao nosso respeito, Deus não está pensando qual a estratégia que Ele vai criar de nos punir. Ele é Pai, Ele te ama, Ele é apaixonado por você, e o simples fato de você existir já alegra o coração de Deus. Eu imagino que Deus dos céus fica olhando para a gente e chama os anjos e diz: vem cá, olha lá, meu filho, acordou. Deus às vezes chora, é verdade, chora, porque nós fazemos o que não deveríamos fazer. Esse é o nosso problema, a gente atrapalha, mas a gente não tem como ajudar, porque Deus já nos ama sobremaneira. Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame menos, não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Ele nos ama. A segunda verdade que eu tenho aprendido com meu filho, Samuel já está me ensinando, e a segunda verdade que eu aprendi com ele é que todo pai tem expectativas de interação. Todo pai tem expectativas de interação. Meu filho tem 8 dias de nascido, e às vezes eu me pego no berço, ele está no berço, ele abre aquele olhão, olha para mim, aí eu vou no berço, fico me escondendo. Papai! Ele não está nem aí, ele nem me viu. Aí eu vou lá mais perto dele, fico fazendo careta, fico balançando, eu fico doido para que ele vire o olhinho dele para mim, para dizer assim: olha, ele me viu, me reconheceu, já sabe quem eu sou. Outro dia, ele estava chorando, eu do banheiro passei no corredor, falei assim: papai, que é isso, papai? Chorando. Ele se calou na hora, meu coração se emocionou. Mas não se calou por conta de mim, ele se calou porque ele não estava querendo chorar. Qual é a alegria do pai? Qual é a alegria da mãe? É quando o menino começa a olhar para a mãe e dizer: mamã. Aí ela acha assim: oh, meu Deus, ele está chamando mamãe. Não, ele está chamando mamá, eu quero mamar. Ele chora às vezes no peito da mãe, da minha esposa, e a sincronia entre o peito e o choro faz assim, tipo, mamá. Aí a gente já fica orgulhoso, dizendo assim: já está chamando mamãe. A gente tem expectativas de interação.
A gente está louco que ele cresça, que ele aprenda o nosso nome, que olhe para nós, que nos abrace, que diga eu te amo. E a gente está ansioso para que ele comece a interagir conosco. O problema é que Deus sente a mesma coisa. Deus tem angústias na expectativa de que a gente interaja com ele. Imagina você, é segunda-feira, o culto passou, Deus olha para você e diz assim, será que hoje ele vai orar? Eu queria tanto ouvir a voz dele falando comigo, eu queria que ele interagisse mais comigo no dia a dia, mas ele só lembra disso de forma religiosa. Deus tem expectativas de interação a nosso respeito. É por isso que a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, porque ele quer ouvir a nossa voz. Deus quer interagir conosco. Deus quer ser conhecido de nós. Eu estou louco que meu filho me conheça. Eu estou louco que ele descubra quem eu sou. Mas se eu que sou mau, quero ser conhecido do meu filho, imagina só Deus que quer se revelar a nós. Deus o Pai, Deus a Mãe, quer se revelar a nós. De forma que é nossa intenção conhecê-lo, porque ele já tem toda a intenção do mundo em ser conhecido. O texto de João capítulo 17 diz o seguinte, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Você quer ter vida eterna? Conheça a Deus, interaja com Deus. Certa vez perguntaram a Madre Teresa, Madre Teresa, por que você passa tanto tempo orando? O que você diz em suas orações? Aí ela diz, ela olha para o pessoal lá e fala assim, não, eu não estava falando nada, eu estava ouvindo. Aí a pessoa pergunta, você estava ouvindo? Então o que Deus diz para você? Aí ela diz assim, Deus também não estava falando nada, ele também estava me ouvindo. Mas essa simplicidade de ouvir a Deus é possível para nós. Relacionamento, intimidade com Deus. Não vale a pena nós vivermos essa vida sem conhecer o nosso Pai eterno, que quer ser revelado a nós. Terceira lição que o meu filho me ensina é que, às vezes, nós precisamos compreender a fundo a expressão que diz, é para o seu bem, meu filho. Quem é mãe aqui, levante sua mão agora. Quantas vezes você já falou isso? Se foram infinitas vezes, você continua com a mão levantada. É para o seu bem, meu filho. Já falou muito isso, mãe. Deixa eu dizer para você o seguinte. Quando você diz, é para o seu bem, meu filho, geralmente o que você está fazendo é algo doloroso, é ou não é? Tem um negócio que as crianças precisam fazer, mas sofrem quando fazem, é um negócio chamado vacinação. Quem tem filho recém-nascido sabe do que eu estou falando. Vacinar o filho é algo delicado, tem que ter um preparo emocional. Eu devia ter ido antes para uma terapia para tratar sobre a vacinação do meu filho. Porque você chega no posto de saúde, já tem 200 crianças chorando ali. É aquele choro, é aquele negócio assim, você já sente aquele clima pesado. Você está com um menino recém-nascido e ele dorme antes da vacinação, não sei por quê. Porque ele quer dizer, eu sou inocente, papai. Eu fui levar ele para vacinar, quando eu olho do lado, a minha esposa chorando. Fica tranquilo, amor. Eu faço, fica aí fora. Isso aqui é comigo, paizão resolve. Peguei o bebê conforto, entrei na sala, escuta essa. Entrei na sala, disse aqui, é pro seu bem, meu filho. Aí a mulher veio com a agulha, eu comecei a sentir uma coisa assim estranha. Ela olhou para mim e disse, pai, você precisa segurar forte, viu? Aí eu vi ele dormindo. Aí disse, põe a mão aqui em cima, põe outra mão aqui também. Aí eu disse, com calma. O cara forte já tinha ido embora, já estava mole, que estava quase chorando. Aí, são 2 injeções, isso é coisa do capeta. Podia ser uma só, junta as 2 numa só, rapaz. Alguém nunca pensou nisso. São 2. Bota a primeira, ele já acorda chorando, desesperado. E você está lá segurando.
Aí entra o coração do pai dizendo assim: meu filho, você precisa disso. É para o seu bem, meu filho. Você vai chorar e eu choro com você, mas você precisa passar por tudo isso que você está passando. A gente, às vezes, como pai, precisa escolher o crescimento em lugar do bem-estar temporário. Se você é mãe, você sabe profundamente o que eu estou dizendo. As mães escolhem isso o tempo inteiro. As mães sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente precisa dizer assim: olha, vai doer um pouquinho agora, para não doer mais para frente. Vai sofrer um pouquinho agora, para não sofrer muito lá na frente. Agora ouça bem o que eu quero dizer para você. Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus está vacinando a gente, Ele segura a gente e a gente chora e diz: pai, por que tu não ouves a minha oração? Por que tu não resolves o meu problema? Por que, Senhor, tu não faz algo por mim? E Ele está fazendo algo por você. Ele está segurando você para que as imunidades da vida sobrevenham a você de forma que possam te proteger da existência. É Jó que passa aquilo tudo e no final Jó olha para os céus e diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. São portas que se fecham e você começa a dizer: Senhor, por que essa porta fechou? Mas deixe-me dizer algo para você: essa porta fechou para o teu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus nos anima hoje. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus é pai, Deus é mãe. Ele segura a gente às vezes no momento de dor e diz: você precisa passar por isso, porque eu escolhi ver você crescer do que você adoecer no processo e sofrer muito mais. Portanto, Ele fecha portas. Deus diz não. Deus não cria filhos mimados. Nós somos esses filhos que experimentamos as vacinas dolorosas para que a gente possa suportar as rebordosas da vida. Amém? Portanto, você fica chorando, dizendo: ah, meu namoro acabou. Acabou porque seria pior no casamento. Ah, essa porta de emprego fechou. Olhe pelos olhos da fé, algo maior que Deus está abrindo lá na frente. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou com pouco. É porque Deus quer te ensinar a maturidade que Paulo tinha, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer problema, eu sei viver no muito e sei viver no pouco. Deus quer te fazer crescer, porque Deus é pai, Deus é mãe. Dito isto, queria ler com vocês um texto que está em Efésios capítulo 6. Nós estamos numa série de mensagens chamada Há um Elefante em Nossa Sala. E essa série tem alcançado muitas famílias. Nós temos trabalhado alguns temas importantíssimos aqui. E eu queria dizer para vocês que hoje eu não quero falar para as mães. Me perdoem vocês, mas eu queria me dirigir aos filhos. Essa é uma mensagem que os filhos precisam ouvir. Agora, mãe, você também é filha. Eu diria que alguns aqui, uma porcentagem talvez de 40% são pais. Mas 100% aqui são filhos. É ou não é? Ou você nasceu de outra forma extraordinária? Essa palavra é para o seu coração. Capítulo 6 de Efésios diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A primeira palavra que aparece aqui nesse texto é a palavra obediência. E quando a gente fala de obediência, a gente está falando de uma fase específica, onde nós estamos num vínculo de dependência. A criança precisa obedecer, o adolescente precisa obedecer,
Por vezes o adulto, o imaturo, precisa obedecer. Mas essa é uma fase que se termina em nossa vida. Algumas vezes você vai dar de cara com situações onde você precisa mais obedecer a sua consciência do que a consciência dos seus pais. Isso num período de maturidade. O que eu acho interessante é de que o texto aqui diz: obedeçam seus pais no Senhor. E atentem bem para o texto, porque o texto está dizendo que o primeiro exercício espiritual de uma criança é obedecer os seus pais. O primeiro exercício espiritual de uma criança é obedecer os seus pais. É espiritual obedecer aos pais, porque o texto diz: obedeçam aos pais no Senhor. Só que o texto continua e aparece uma outra expressão chamada honra. E essa palavra na qual eu quero me deter hoje não está ligada a uma fase da vida nossa, mas está ligada à nossa vida como um todo. Obrigado. Honrar é algo que permeia todas as fases. É algo que perdura em nossa existência. E esse texto aqui não foi Paulo que escreveu. Se você percebeu, talvez a sua Bíblia esteja aspeada, porque essa é uma citação literal do mandamento 5º do Decálogo de Moisés. O que eu quero dizer com isso? É de que Paulo está fazendo uso de uma citação do Antigo Testamento dos 10 mandamentos, cuja expressão honrar pai e mãe é o 5º. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do sábado para se santificar. É uma proposta de santificação, é de separar um momento para a santificação. Mas o 5º é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus possa te dar dias melhores. E sabe, eu fiquei pensando nesse lance de honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e para que você tenha dias melhores. Sabe o que é? É que quando você honra o seu pai e a sua mãe, o seu filho vê você honrar o seu pai e sua mãe. E a semelhança de como você honra seu pai e sua mãe na velhice, o seu filho honrará a você fazendo os seus dias prolongados e melhores. Entenderam isso? É o exemplo que vai discipulando os seus filhos. Mas há algo interessante. O 6º mandamento é: não matarás. O 7º: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo. E o último: não cobiçarás. E se você observar, Jesus Cristo resumiu tudo em Mateus capítulo 22, versículo 37, em 2 mandamentos, que é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus cria, a partir dos 10 mandamentos, 2, que se resumem em sua relação com Deus: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ou seja, é contra toda idolatria, sobre seu dinheiro, sobre sua família. Amarás o teu Deus sobre seu trabalho, amarás o teu Deus sobre você mesmo. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro reflete uma relação com Deus, o segundo reflete uma relação com o próximo. Uma tem caráter vertical, outra tem caráter horizontal. O fato é que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento do caráter horizontal. Honrar pai e mãe é o início de tudo. Ninguém se relaciona bem na vida, em sociedade, se não aprender a honrar pai e mãe. O princípio do decálogo é de convivência. Então a sociedade precisa aprender a honrar pai e mãe para viver em mais harmonia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, existem modos equivocados de interpretar a expressão honrar pai e mãe.
Algumas pessoas pegam essa expressão e de modo equivocado interpretam ela em suas vidas. E eu queria dar alguns exemplos disso. O primeiro exemplo disso é quando as pessoas acham que honrar pai e mãe é não contrariar a família e ser fiel, dando continuidade à cultura adoecida e perversa que se estende por gerações. Tem gente que acha que é questão de fidelidade seguir o fluxo adoecido da família. Porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, e a gente dá continuidade, a gente tem medo de quebrar o ciclo. A gente tem medo de encarar os problemas da nossa família e dizer, comigo não vai rolar. E a gente acha que isso é honrar pai e mãe, eu não vou romper o fluxo, eu não vou questionar. Algumas pessoas acham que honrar pai e mãe, equivocadamente pensam que é aceitar e ser cúmplice dos caprichos desnecessários dos pais e das mães. Sabe por quê, irmão? Porque sem muito romantismo, mãe e pai têm muitos caprichos desnecessários que os filhos não precisam dar conta. Não dá para a gente dizer que honrar pai e mãe é a gente dar conta de caprichos de pai e de mãe. E vocês não têm ideia de quantos pais e mães estão entrando nas relações dos filhos e trazendo a relação dos filhos de forma que lhes seja mais conveniente, embora destrutiva para os filhos. As pessoas acham, por exemplo, que honrar pai e mãe é acreditar sabedoria a tudo que pai e mãe falam. Porque meu pai falava assim, tem esse lance, não é? Quando a gente diz, porque meu pai falava, é como se, é quase que a Bíblia falava. Porque meu pai falava, minha mãe dizia, aquela é sabedoria, nem sempre é sabedoria. Nem sempre é sabedoria. E que Deus te dê maturidade para você discernir o que é sabedoria para a sua vida e o que não é sabedoria. Alguns acham que honrar pai e mãe é no final do mês, embora você passe um mês inteiro sem ver, mas no final do mês você liga para ela e fala assim, mãe, já está na sua conta. Já depositei. Estou honrando pai e mãe. Isso não é honrar pai e mãe. Pode ser em algum momento honrar pai e mãe como uma possibilidade, mas isso não significa num todo honrar pai e mãe. Agora, eu queria de forma bem curta falar para vocês o que é honrar pai e mãe. Então, o que é honrar pai e mãe? E aqui é uma dificuldade ainda maior. Eu queria sair do campo mais fácil da reflexão, que seria pensar que todo pai e toda mãe é bom. O campo mais fácil da reflexão seria a gente acreditar que todo pai foi carinhoso, toda mãe foi honesta, a gente pensar que toda família foi bem centrada e harmônica. Aí seria fácil. A minha pergunta é como honrar um pai e uma mãe que não foram bons pais? Como honrar um pai e uma mãe que de alguma forma machucaram seus filhos, abandonaram seus filhos? Essa é a minha questão hoje. Entendam, isso é delicado, porque tem pessoas aqui que têm problemas enormes com seus pais, com suas mães. Problemas que psicanalistas nenhum conseguiam sondar a profundidade. O que é honrar pai e mãe? Quando a relação pai e mãe não vai bem. Quando a relação não é saudável. Eu quero dizer para vocês que, primeiro, se você gosta de anotar, tome nota dessa primeira afirmativa. Honrar pai e mãe é permitir que Deus os melhore em você. É você ser uma versão melhorada. É o seu pai e a sua mãe olharem para você e dizer assim, ele nos passou. Nele nós vemos o que deveríamos ter sido. Honrar pai e mãe é discernir eles e melhorar eles em nós. Se você teve um pai bêbado,
Honre o seu pai com a sua sobriedade. Se você teve uma mãe desonesta, prostituta, se você teve uma mãe que foi infeliz nas relações, honre a sua mãe sendo o que ela deveria ter sido. Se ela foi leviana, seja uma pessoa, um estandarte da honestidade. Melhore os seus pais em você. Você está disposto a orar hoje, Deus, que tu os melhore em mim? Porque a gente fica nessa de ficar orando pelos nossos pais. Ah, Senhor, muda os nossos pais. Talvez Deus queira mudar os nossos pais em nós. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As pessoas falam muito por aí de maldição hereditária. E na religião tem muita pilantragem, então criaram esse lance de maldição hereditária para dizer, olha, você tem uma maldição hereditária que só eu sei quebrar. Então você vem aqui nas 7 sextas-feiras, que aí eu resolvo o seu problema. Se você quebrar uma sexta-feira, você vai ter que voltar para o início da fila. Você quer saber como quebra uma maldição? Honre o pai e a mãe, ou seja, melhore seu pai e sua mãe em você. Onde havia inafetividade, que agora você tenha afetividade. Ah, meu pai não abraçava, meu pai não dizia eu te amo. Por conta do meu pai eu sou assim. De jeito nenhum, não use isso como desculpa. Você vai ser uma versão do seu pai melhorada. Onde não havia diálogo, que haja diálogo. Onde não havia, que você possa criar. Que Deus nos abençoe e nos dê o discernimento para que nós não sejamos prolongadores das maldições. E isso é algo que acontece em nós, para a glória de Deus e através do amor. O que você não gosta nos seus pais? Será que isso está em você? Se isso está em você, eu queria nesse momento que você dissesse, Deus, melhore os meus pais em mim. E essa é a melhor forma de honrar os meus pais. Imagina um dia, você chega para o seu pai que teve 4 casamentos. E você manda um convite para ele, dizendo assim, pai, estou fazendo a celebração de 25 anos de casado. Você pode vir aqui para a nossa festa. E ele velhinho senta na fileira lá da frente, olha para você e diz que honra. Ele teve problema com drogas. Seu pai viveu de forma sem raízes na existência. Nunca amadureceu. Aí ele olha para o filho e diz assim, meu filho é um homem maduro, honesto, trabalhador. Você honrou seu pai. Essa é a primeira forma de a gente honrar o nosso pai, nossa mãe. Segunda forma de a gente honrar a nossa mãe, o nosso pai, é aceitar os limites e perdoar os equívocos. Aceitar os limites e perdoar os equívocos. Nós, filhos, temos uma estranha mania de projetar a perfeição nos nossos pais. A gente queria muito que os nossos pais fossem perfeitos. A gente queria muito que os nossos pais fossem, sabe, aquele sonho, aquele ideal. A gente sempre está insatisfeito. Chega, aceita o teu pai. Abraça ele como é. Porque a vida é assim. Aceite as limitações. Acolha as dificuldades. Perdoe os problemas. Essa é a vida. Eu não sei se está pronto um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. De uma criança que tinha um pai. E esse pai tinha um problema, ele era mudo. E talvez o problema dos seus pais sejam outros. Mas que a sua atitude seja de aceitar os limites e perdoar os equívocos dos seus pais.
พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดTalvez esse vídeo tenha a ver com você. Talvez você tenha dificuldade de honrar os seus pais. E eu queria que Deus nos desse a graça hoje de aceitar os limites dos nossos pais e perdoar os equívocos deles. Que Deus nos dê a graça e a sobriedade de entender que são tão limitados. A música de Legião Urbana diz: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. São crianças como você. Por último, eu queria dizer que honrar pai e mãe é reconhecer com gratidão as ações e intenções. Honrar pai e mãe é reconhecer com gratidão as ações e intenções do nosso pai e da nossa mãe. Rubem Alves, certa vez escreveu um texto com o título Tempus Fugit. Essa é uma expressão latina. Ele disse que havia um relógio daqueles que o passarinho saía. E toda vez que o passarinho saía, fazia um som. E ele disse que aquele som que o passarinho fazia parecia ser para ele a expressão latina Tempus Fugit. O que quer dizer essa expressão Tempus Fugit? O tempo voa. O tempo passa rápido demais. A vida é breve. Tiago disse que a vida é como neblina que logo se desfaz. O tempo corre depressa. Eu lembro que uma expressão que os monges usavam quando se encontravam
muitos anos atrás, era a expressão memento moris. Memento moris. Também uma expressão latina que quer dizer, lembre-se, você morrerá, a vida passa breve. A gente não vai ter as pessoas por muito tempo, não tanto quanto a gente queria. A vida passa muito rápido. Nós temos a cultura de ser muito pródigos nos elogios e reconhecimentos na hora da morte. Mas a gente precisa aprender a fazer isso em vida. Em vida. Eu tive um grande amigo na minha vida. Chamava Pedro. Ele foi meu pastor. E por conta de uma situação, eu e Pedro, nós nos desentendemos. E eu tinha um profundo amor por Pedro. Ele entrou na depressão e acabou se afastando da igreja. Deixou o ministério e a gente perdeu um pouco do contato. Mas eu lembrava sempre de Pedro. Um dia eu estava na faculdade, o telefone toca. Pedro era um pastor jovem, cheio de vida. Eu lembro com perfeição de quando ele ministrava o louvor e levantava os seus braços. Eu lembro um dia que a gente entrou numa favela e tinham acabado de matar o filho de uma mulher e ele se abraçou em profundas lágrimas com ela. Aquelas coisas foram me formando como pastor. Quem me ensinou a abraçar foi Pedro. Eu tinha receio de abraçar as pessoas. E nesse dia que me ligaram, disseram, olha, tem algo triste para te dizer, Pedro faleceu. Quando me disseram que ele tinha morrido, o meu chão foi embora. Porque eu não disse para ele o quanto ele era especial para mim. E o quanto eu o amava. E aí, eu fiquei esperando notícias. O carro dele tinha capotado várias vezes. Ele veio a falecer. Até hoje a gente não entende bem o acidente. Porque era em linha reta. Eu lembro que eu caí num pranto profundo e fiquei esperando. Até que às 11 da noite, o corpo dele chega. E como ele estava muito desconfigurado, apenas eu e a família, nós vimos o seu corpo. E eu lembro que eu olhava para ele e dizia, Pedrão, você vai fazer muita falta. Eu te amo, cara, aprendi muito contigo. Eu lembro que no outro dia eu fui na floricultura e disse assim, olha, eu quero que coloquem as mais belas flores aqui, porque um amigo meu se foi. E eu quero homenageá-lo. Eu nunca vi um funeral com tantas flores quanto o funeral do meu amigo Pedro. Mas ele não viu nenhuma delas. A gente precisa aprender a dar flores em vida. Flores em vida. Chega de homenagens póstumas. Honre seu pai e sua mãe. Honre a intenção que eles tiveram com você. Flores em vida. Flores em vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos terminando nossa reunião. Eu queria que você ouvisse uma canção que diz flores em vida. E é uma reflexão sobre como a vida passa rápido e a gente vai deixando algumas coisas acontecerem. Enquanto a gente ouve essa canção, eu queria que você fosse na sua história. E você pensasse o quanto os seus pais foram importantes. Talvez você já não tenha mais seu pai. Talvez você já não tenha sua mãe. Talvez eles já foram embora. Mas nunca é tarde para que o seu coração se torne grato. Nunca é tarde para que o seu coração se torne grato. Enquanto eu canto essa canção, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a agradecer ao Senhor. Agradecer porque Ele te livrou nas dores e te deu paz, que não foram perfeitos, nem de longe foram perfeitos, mas que a gente seja grato pelas intenções. Amém. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam, e então
o que eu fiz por mim e por quem amei. Só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tem, e isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, o vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci, não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo o que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em dia enquanto é vida. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tem, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos agora. Queria chamar Paulo aqui. Paulinho, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, ensina-nos, Senhor, a honrar os nossos pais, a melhorá-los em nós, dia a dia. Que Teu Espírito Santo cresça e nos faça, Senhor, pessoas melhores. Ore por você nesse momento, clame por sua vida, por tudo que Deus tem feito na sua história. Deus, eu te peço, Senhor, que Tu ministres ao nosso coração algo especial, Senhor. Eu te peço, Pai, que Tu nos dê discernimento e a Tua graça. Obrigado, Senhor, por tanta gente boa no nosso caminho. Que a gente possa, Pai, reconhecer quem eles foram para nós, as suas intenções, perdoar as diferenças, parar de projetar expectativas elevadas, mas abraçá-los como são, crianças como nós. Obrigado por esse Dia das Mães e por todas as mães que estão aqui. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé? A gente está terminando a nossa reunião. Eu queria que a gente terminasse a nossa reunião um pouquinho diferente hoje. A gente vai cantar essa canção mais uma vez, o nosso tempo já esgotou. Mas eu queria que você se sentisse à vontade para sair do seu lugar, dar um abraço, 2, 3. Aqui nesse lugar existem pessoas que já não têm mais os seus pais. E quem sabe é no seu abraço que elas vão encontrar o carinho necessário para o dia de hoje.
Quem sabe já não temos mais as mães, mas esse gesto de acolhimento que é o abraço pode ser muito útil. Então a gente canta essa canção, você pode sair do seu lugar, se despeça. Deus abençoe vocês, dê uma noite tranquila, uma tarde de descanso, um almoço de paz, de celebração. Que o Senhor possa animar você nessa semana, te dê vitórias. Hoje é dia de reconhecer quem é importante em nossa vida. Deus abençoe todos vocês. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não oferecer, flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, o vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci. Não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia.